Você já sentiu que por mais que queira agir, algo te segura? Como se estivesse esperando uma permissão invisível para seguir em frente? Mas de onde vem essa barreira? De onde vem tudo isso? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre isso, então bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como a gente brinca aqui no canal, Carlos Gustavo, porque eu acho Carl Gustav muito difícil de falar. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, e também, como sou especialista em finanças comportamentais e psicologia financeira, eu também trago às vezes alguns aspectos relacionados a nosso comportamento financeiro, como que a gente lida com o dinheiro. Então, se você curte esse conteúdo, curte sobre autoconhecimento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das atualizações, dos vídeos novos que estão chegando, porque eu tenho colocado 1 a 2 vídeos por semana aqui para vocês. Eu só peço em troca para você um like, porque o seu engajamento me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, obrigado para quem deixou o like, obrigado para quem se inscreve e pode me seguir no Instagram também, mas bora pro vídeo? Quem é freguês aqui do canal sabe que a psicologia analítica fala sobre arquétipo, que são padrões universais de comportamento, sobre sombra, que é aquela parte da nossa psique que a gente não conhece sobre a gente mesmo, e também sobre complexo. Complexo, ele surge quando a gente tem uma situação traumática, né? Quando tem uma grande carga afetiva, emotiva envolvida na situação, e ali constela um complexo, um modo de comportamento muito peculiar, porque todo complexo tem um núcleo arquetípico. E se o arquétipo ele é uma forma universal de comportamento, ou seja, semelhante para todos os seres humanos do planeta, o complexo não deixa de ser diferente, mas tem a ver também com a nossa própria história, ele é preenchido com o nosso próprio repertório. Eu vou falar sobre isso melhor daqui uma semana, esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira, dia 24 de março, mas dia 31 de março eu quero fazer um spoiler aqui para vocês. Eu vou falar sobre complexo, sobre arquétipo. Eu vou falar sobre a novela Vale Tudo. Odete Roitman é um arquétipo? Eu vou responder no vídeo, então volta segunda-feira que vem para ficar por dentro dessa história toda, porque a novela Vale Tudo eu acho que é um exemplo essencial para a gente ver na prática como que os arquétipos se atualizam conforme o tempo, né? Porque lá atrás, em 1988, na primeira versão, tem-se ali um padrão de comportamento arquetípico, mas esse arquétipo ele é preenchido com os costumes da época. E a autora Manuela Dias, que está reescrevendo a obra do Gilberto Braga, ela vai trazer ali essa obra atualizada. Então, o complexo ele tem muito a ver com essa situação traumática que a gente viveu antes, e ele pode ir se atualizando com alguns conteúdos ao longo da vida, porque o complexo ele ativa quando a gente está vivenciando aquela situação ou quando algo nos remete à possibilidade de acontecer aquela mesma situação. Então, esse complexo ativa, ele starta, ele dá início, ele constela, ele começa a agir e pode direcionar sim o nosso comportamento sem que a gente perceba. Por isso que o complexo, na maioria das vezes, a gente não tem consciência sobre ele e ele acaba agindo de maneira sombria. A sombra é, por definição, uma parte da nossa psique que a gente não conhece. A sombra é, por definição, também inconsciente. Entretanto, não é só a parte negativa que faz parte da sombra. A parte positiva também. Então, quando, por exemplo, se eu sou Odete Roitman, vilã, dentro dela também deve ter ali alguma bondade. Tanto que quem assistiu a novela sabe que Odete Roitman é uma pessoa que não ama, né, que tem dificuldade com amor ao próximo, inclusive, né, ela se apaixona. Então ali, quando ela não conhece o amor, a gente sabe que é a derrocada dela. Mas eu tô falando demais do vídeo da semana que vem, voltem para assistir mais, porque eu, como um grande fã de Vale Tudo, quero falar sobre isso e acho que é o exemplo perfeito para a gente entender aí alguns conceitos da psicologia analítica. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder o vídeo. Seguinte, de onde vem essa necessidade de permissão?
Muitas vezes a gente vai olhar para a história de vida da pessoa e a gente vai perceber o quê? Que tem ali um padrão de um complexo materno, onde uma mãe sempre fica reforçando para o filho, por exemplo, para a filha, que precisa de uma autorização, precisa sempre da necessidade, precisa sempre priorizar a família e tudo mais. É uma possibilidade, tá, gente? Não vamos cair em clichê e nem em estereótipo aqui. Eu tô só pegando didaticamente algumas situações. Aliás, todas as situações aqui não são generalizações, são pretextos para que a gente amplie linhas de pensamento e a gente comece a pensar um pouco como que pode funcionar com a gente, mas não necessariamente que funciona assim, tá? Então, assim, o arquétipo dessa necessidade de permissão, ele existe, mas para cada um vai funcionar aí de acordo com a própria história. É como as diversas sementes de um mamão. Eu plantando cada uma delas vai nascer um mamoeiro, mas de acordo com o solo, de acordo com a umidade do ar, de acordo com o adubo, de acordo com uma série de coisas da exposição ao clima, esse mamoeiro vai ter uma história, vai produzir de um jeito, vai produzir mamão, mas vai produzir de um jeito, né? Então a gente, se é que vai chegar a produzir, porque às vezes pode ser ceifado antes, né? Enfim, as diversas histórias a gente recorre aqui às alegorias, às metáforas para a gente compreender melhor. O complexo materno pode então estar ali criando essa dependência, né, de estar sempre priorizando a família, onde se busca muitas vezes, né, essa questão de você pertencer à família e não sair da família de jeito nenhum, porque senão seria o equivalente a uma traição. E a mãe pode sim querer que essa criança, né, que vai crescer, seja ali dependente dela para diversas coisas. Seja isso através de opressões, do tipo você tem que me fazer, você tem que me falar, você tem que fazer e tal, ou até mesmo agradando demais, dando doce e tudo mais para criar ali uma dependência de que ela é necessária. Não vamos demonizar as mães, tá? Não vamos demonizar as mães. Isso é arquétipo, isso pode acontecer de diversas formas. Não necessariamente isso transforma a mãe numa mãe ruim. Pelo contrário, é uma mãe afetiva, mas a gente precisa entender qual a repercussão da forma que esse afeto está agindo. Mas vamos falar dos pais também para ficar uma coisa mais igual. Quando o pai está presente, né? Esse pai pode também presente ali, né? Na família, não foi embora. Mas ele pode estar ausente mesmo estando na família. Mas esse pai pode criar também uma dependência nos filhos, porque ele precisa autorizar o que os filhos fazem. Só o que ele sabe é o certo, só a forma que ele enxerga é a correta, né? Isso vai despotencializando a autonomia dessa criança, seja menino, menina, menine, o que seja. Por quê? Esse pai, ele precisa ser o centro, ele é centralizador, ele é dominador, ele é o chefe da matilha. E ele não reconhece que o outro também pode vir a ter as próprias escolhas, as próprias opiniões e as próprias descobertas que podem sim trazer benefícios não só para a própria pessoa, mas como para a família como um todo. Então cria-se ali uma questão de necessidade de aprovação muito grande. E aí a pessoa cresce e às vezes se distancia da família, ou até um dos pais ou os dois pais morrem, ou a pessoa está dentro do emprego e transfere essa imagem, seja da mãe e do pai, para uma relação de poder como um chefe, por exemplo, e acaba sempre criando ali um momento de insegurança e precisando dessa aprovação. Essas são algumas das possibilidades que a gente pode começar a ampliar conversando aqui, mas eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos para a gente ampliar aqui, né? Por exemplo, eu vou trazer ali 3 grandes ganchos, né? Tanto no amor, quanto no dinheiro, quanto na autonomia. E a autonomia desde a tomada de decisão até mesmo a questão da carreira, tá? No amor, talvez a gente só consiga se relacionar se sentir que merece aquele amor, como se precisasse cumprir um conjunto de regras invisíveis para ser aceito. Ou seja, parece que é tudo muito protocolar, né? Então é uma necessidade grande de agradar o outro, que é como se o outro precisasse sempre assentir qualquer coisa. Até para eu manifestar o que eu sinto, eu preciso que o outro diga, permita. Claro, não estou falando aqui de assédio, não estou falando aqui de ser invasivo, mas às vezes a gente fica ali, pode correr o risco de ficar ali bem encolhidinho, bem encruado no canto, né? Como uma criança esperando a vez dela para fazer alguma coisa, né? Então a gente também está falando dessas relações de afeto, como que o afeto foi vivenciado, como que esse adulto, enquanto criança, também percebeu como que são as relações afetivas, né? Porque tudo isso vai ficando impresso também na nossa psique. E querendo ou não, a gente tende a repetir alguns padrões ou se afastar totalmente daqueles padrões, porque às vezes a criança vivencia um padrão muito negativo e quando ela cresce, ela direciona para o polo oposto.
né? Mas ainda assim é polo, ainda assim é polarizado, porque se estava polarizado num lado negativo e eu vou muito para o positivo, eu não me preparo para as coisas ruins. Então eu preciso começar a entender que tudo na vida tem dois lados, que as coisas às vezes são dois lados de uma mesma moeda e que essas coisas podem chegar na minha vida. Então, inocência, né, é uma coisa, ingenuidade é outra. A gente, sendo ingênuo, a gente não se prepara, né, para as dificuldades da vida e a gente precisa sim se fortalecer. E se a gente não se preparou, tudo bem, a gente pode descobrir dentro da gente essa força para que a gente consiga transcender, elaborar, né, cuidar dessa situação de uma maneira mais menos sofrida, talvez, né? Talvez. Pode ter uma sensação que, sem aprovação externa, sua relação não tem valor, buscando validação constante. Ou seja, eu escolhi uma pessoa para amar que, de repente, não é a expectativa do meu entorno, né? A gente, às vezes, não necessariamente escolhe conscientemente alguém para amar, né? Mas, por exemplo, vamos falar aqui de diferenças de classes sociais, onde de repente a minha classe social é mais abastada e espera daquela pessoa, da pessoa que não é mais abastada, não é rica, né? Espera alguns tipos de comportamento e vai fazer algumas cobranças, e aí a outra pessoa vai ficando insegura, como se ainda não pertencesse àquele mundo, como se não pertencesse nem mesmo à família que pode ter acabado de constituir. A própria casa, se mudou de casa para essa casa mais rica, de repente pode pensar, parecer que não pertence ainda, então parece que ainda precisa ficar buscando permissão para isso, porque querendo ou não pode sim se estabelecer uma relação de poder, e nem sempre a responsabilidade é da pessoa que precisa da permissão, né? Porque se ela está meio vulnerável a precisar dessas permissões, às vezes se estabelece sim uma dinâmica até meio perversa, meio que um gato e rato, onde a outra pessoa precisa sim assentir tudo, né? Porque enfim estaria ou salvando essa pessoa de maus hábitos, dos pobres e tudo mais, e outras coisas também, não só no contexto de pobre, mas também no contexto de ciúme, onde uma pessoa considera que a outra não é tão conservadora quanto ela, e aí acaba cobrando demais esses comportamentos aí. Claro que a gente pode puxar diversos fios, né? Porque o comportamento, por exemplo, da permissão, vamos pensar como um grande guarda-chuva, como eu sempre digo aqui no canal. E cada uma dessas situações acaba sendo uma vareta desse guarda-chuva. E a gente entendendo ali essa necessidade de permissão muito grande, tá? Pode haver uma crença de que o amor verdadeiro exige sofrimento, porque foi assim que você viu acontecer na sua família. E é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando uma permissão para terminar um relacionamento. Que seja um relacionamento de sofrimento, de traição ou de não correspondência. Às vezes preciso que alguém permita que eu encerre um relacionamento onde eu não sou recíproco, né? Então, de onde vem essa necessidade? Eu não vou nem precisar mencionar aqui os casos de relacionamento abusivo, tóxico, que envolve inclusive agressão, né? Esses de fato precisam ser repensados. Entretanto, eu sempre coloco uma cautela aqui. Cuidado, agressão é necessário ser visto e sim, muitas vezes é necessário afastar. Mas se a outra pessoa oferece uma possibilidade de mudança genuína, se você quiser se sentir em segurança, de repente você pode dar uma chance. Entretanto, a pessoa falar que quer mudar, não necessariamente a pessoa vai mudar. Tá? De repente, falar que vai mudar é até uma chantagem emocional para que o outro não vá embora. Acontece, já aconteceu comigo, né? Eu dei muitas chances quando eu deveria ter encerrado esse relacionamento logo no começo, logo na segunda-feira, porque conheci no domingo. Na segunda-feira, né, de ficação, eu já devia ter encerrado o meu primeiro casamento, né? Mas a gente acaba sendo teimoso, né? Precisando de permissões para encerrar, e eu precisava das permissões de diversas pessoas para encerrar, e eu não tinha coragem, né? Muitas vezes eu nem contava a respeito porque eu tinha vergonha daquilo, né? Então, como é que eu ia ter uma permissão sendo que eu nem trabalhava esse assunto, nem falava sobre, né? Então, talvez a permissão só me permiti quando aconteceu uma fatalidade. E quando aconteceu essa fatalidade, sim, eu tive força, mas eu precisei chegar nesse ponto. Então, eu entendo quem vive uma dinâmica assim. As pessoas acabam julgando. E isso não facilita também para quem precisa tomar as decisões,
né? Porque ainda assim parece que precisa de uma permissão, mas como é que eu vou falar a respeito se eu não consigo um espaço para elaborar porque está todo mundo julgando? Então, se você percebe uma pessoa que está numa situação de violência doméstica, de violência familiar, acolha essa pessoa, porque de repente ela não tem, e se você é um profissional da saúde, ainda mais, em vez de jogar todo um afã na resolução, né? Jogue primeiro na compreensão para pensarem juntos o que pode ser feito. E às vezes sim, não temos tempo para ficar divagando sobre as borboletas voando e quando é que a situação vai mudar. Porque, enfim, situações onde são envolvidas agressividade e ameaças, elas são muito importantes terem algumas condutas bem típicas, tá? Então vamos lá. Em relação ao dinheiro, né, aqui tem um ponto muito interessante da psicologia financeira, né? Não é difícil a gente encontrar pessoas que sentem que não podem ganhar mais que o pai, ou que os pais, ou que a mãe, a pessoa que tem a maior parte financeira, né? Ou, por exemplo, mulheres que precisam, eu estou falando de uma relação heterossexual, mulheres que têm dificuldade se elas estão ganhando mais que o homem. Né? E quantas vezes essa mulher numa relação disfuncional, por exemplo, ela é levada a acreditar sobre ela mesma que ela não é suficiente, sendo que ela é o arrimo da família. E o cara, às vezes, é um cara que tem alguns vícios e tudo mais, não trabalha e tudo mais, é um baita de um puro, ainda mega disfuncional e agressivo. Né? Então, assim, quantas vezes a gente também pode repetir padrões familiares ou padrões sociais? Né? Então, o que eu estou esperando? Né? De quem que é a permissão que eu preciso para entender que eu posso mais e que às vezes eu já até faço? Né? Em relação a ganhar mais que os pais, é porque muitas vezes, voltando lá atrás nesse complexo paterno, o pai se coloca tanto quanto soberano, mas na mitologia a gente tem lá o cara que castra o próprio pai, né? Para conseguir. Né? Então, tem um livro chamado Sob a Sombra de Saturno, né? E esse livro vai falar muito sobre o complexo paterno, o quanto é necessário, sim, enfrentarmos, né, ali algumas imagens relativas ao nosso próprio pai, ou a figura que o representa, mesmo que essa figura possa ser a mãe ou qualquer outra pessoa, porque mesmo que eu seja institucionalizado, que eu venha de um abrigo, de repente alguém fez às vezes dessa figura para mim, eu preciso compreender também, né? Então, essa figura de autoridade, digamos assim. Então, será que eu vou conseguir ser mais? Uma vez eu me peguei nisso também, na minha própria terapia, quando eu estava fazendo terapia lá com a Janete Angelino, né? Foi bem essa temática. É uma questão às vezes de respeito, de hierarquia, e que a gente não percebe a profundidade que isso alcança, e como a gente precisa tomar consciência, entender desse aspecto sombrio, disso que eu não conheço sobre mim, para que a gente consiga transformar algo, para que a gente consiga mudar algo e seguir em frente, e talvez ressignificar e reescrever capítulos e capítulos e capítulos e capítulos da nossa história. Eu espero que a Manuela Dias escreva muito bem os capítulos de Vale Tudo. Manuela Dias, eu sou muito ciumento com essa novela, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho da novela Vale Tudo. Eu tenho o roteiro, os primeiros capítulos em papel aqui, ó. Vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, pô, vale a pena. Não tá bacaninho o conteúdo? Deixa seu like, eu tô sentindo necessidade de likes aqui pra engajar mais. Eu tô vendo que tem pouco like aí, hein? Aí depois eu paro de produzir conteúdo, todo mundo fica reclamando depois. Ó o pai barra mãe falando aqui com vocês. Mas eu preciso desse like para permissão de continuar gravando vídeo, não é verdade? Enfim, só que às vezes a relação com o dinheiro, ela assume ali um papel importante na família, né? Que ganhar dinheiro é coisa suja, só ganha dinheiro quem é desonesto. É muito importante a gente entender qual que é o padrão familiar em relação a dinheiro. A própria cena inicial de Vale Tudo, eu vou pegar aqui porque talvez lá eu não vá falar sobre isso, né? Onde tá disponível nos streamings e tal, e semana que vem certamente essa cena deve repetir porque já apareceu no teaser, né? A Maria de Fátima, né, perguntando assim, vale a pena ser honesto no Brasil? Porque só quem é desonesto tá se dando bem. E isso não é verdade, a gente sabe que não é só quem é desonesto que se dá bem, e se dá bem até quando? Na verdade também tem isso, porque estamos vendo aí a música da Elis Regina, Caio Rei de Copas, não, Rei de Copas não, Caio Rei de Paus, Caio Rei de Espadas, Caio Rei de Ouros, né? Caio não sobra nada, música cartomante.
Engraçado que o rei de copas não cai, né? O rei de copas tá lá, amor tá lá. Mas enfim, tem essa dinâmica familiar, como que se enxerga o dinheiro? Então, de repente, se eu não tenho muito escrúpulo, como é que eu transmito isso para minha criança, para os meus filhos? Né? Se eu vou atrás de uma ideia de difundir uma meritocracia, o que eu estou difundindo para o meu filho, né? Para os meus filhos? Né? Às vezes a gente se preocupa com tantas questões, né? Como por exemplo, qual escola, mas a gente esquece que os primeiros exemplos estão dentro de casa. E se a criança é muito esperta, às vezes a criança ela já percebe as nossas incoerências, onde, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa super de bem e, na verdade, estou planejando aí coisas muito vis, né, muito cruéis. A criança percebe isso, só que, de repente, o meu jeito ativa complexos nessa criança que vai agir tal qual como eu, tal qual como eu, tal qual eu. Quem é professor de português, corrige minha frase aí. Entende? Então, assim, qual o exemplo também? Né? Da mesma forma que se eu sou um pai puer, um Peter Pan, uma mãe Peter Pan, né? O que eu estou ensinando? O que eu estou transmitindo? Então, olha a importância do autoconhecimento e da transformação interna. Se eu sou Peter Pan em relação ao dinheiro, por exemplo, o complexo do Peter Pan, que muitos chamam de síndrome de Peter Pan, mas que aqui no canal eu já expliquei, a gente tem o complexo do Puer a Eternos, da criança eterna. Tem vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Se eu sou muito Peter Pan em relação ao dinheiro, né, eu vou gastar demais, vou achar que parcelar diversas coisas no cartão, esse limite não tem limite, né, e aí quando chega, né, você vê a conta. Esses dias eu passei no mercado, fui pagar no crédito e a moça assim, quer parcelar? Eu falei assim, não moça, ainda bem não estou precisando, porque de repente a gente parcela várias compras e quando vê todas as parcelas ocupam o limite todo do cartão e a gente pode não conseguir honrar o compromisso. Só que o Peter Pan, às vezes não percebe isso, né? E mais, às vezes também precisa ficar pedindo uma permissão inconsciente para deslanchar na vida. Quando, por exemplo, eu escolho uma profissão que não agrada meus pais ou a pessoa que faz às vezes, ou de repente eu tenho um professor muito importante, eu quero ir por um outro caminho, eu tenho medo de desagradar esse professor, então eu fico ali nessa busca dessa permissão e às vezes não vem essa permissão. Porque são pessoas diferentes e às vezes a gente precisa, igual na mitologia, castrar o pai. Não de maneira literal, tá? De maneira simbólica sempre. Então procurem a história de Cronos e Saturno. Procurem essa história, é muito interessante. Bom, vamos lá. Que mais aqui? Qual que é a culpa que você sente em relação a ganhar dinheiro? Será que se eu ganho dinheiro, eu tô indo para distante da minha família, eu tô me sentindo mais, aí eu não me permito ganhar mais do que a família como um todo? A Tata Werneck, quando ela entrevistou lá o Pedro Bial no programa dela, ou ela foi entrevistada no programa dele, procurem os dois porque eu não vou lembrar qual, ela fala sobre isso. Que ela se sentiu muito mal por ganhar muito mais dinheiro do que a família, porque ela despontou como uma profissional de sucesso dentro da área dela. E ela se sentia muito mal porque ela não ganhava dinheiro. Aliás, porque ela ganhava muito dinheiro e a família não ganhava dinheiro. Então, olha aí também como está dentro desse lugar a permissão, né? Como se a gente não pudesse dar certo. E às vezes a gente entra numa questão de autossabotagem para que a gente não se sinta excluído desse clã, desse grupo familiar, né? Então a gente quer o quê? Pertencer. A necessidade de pertencimento é muito grande. Então a gente precisa entender como que é a nossa necessidade de pertencimento para que a gente entenda como que é essa necessidade dessa permissão inconsciente. Porque essa permissão nem sempre vai vir. Nós não estamos falando aqui só de autoafirmação. Nós estamos falando aqui de algo além, né? Ou paralelo a isso. Nessa necessidade de permissão. Eu preciso me sentir permitido. Vamos nos permitir, como diz o Lulu Santos, né? A gente que precisa se permitir. Vamos pensar sobre isso. Sem contar que outras pessoas também têm medo de um julgamento, porque pode possuir bastante coisa, e aí se sente mal porque olha a desigualdade social, ou as pessoas julgam demais como que essa pessoa conseguiu dinheiro. Cada um vende aquilo que tem para vender, não é? E às vezes as pessoas criticam demais de acordo com seus próprios parâmetros.
E às vezes a gente nota uma inveja grande das outras pessoas que querem desmerecer. E se a gente não tá certo, se a gente não tá firme dentro daquilo, a gente pode entrar assim nessa dinâmica, né? Lembrando, eu sou a favor da ética. Então, tá gostando do vídeo? Deixa seu like, vai. Não deixou seu like ainda, por quê? Me permita. Vamos continuar? E na autonomia, a gente começa a perceber o seguinte, né? Se a pessoa sempre precisou da autorização dos pais para tudo, como é que vai ser quando... Aquilo que a gente estava falando antes, né? No começo do vídeo. Como é que vai ser quando eu não tiver quem dê essa autorização, né? Com o tempo, a gente deixa a criança escolher até a própria roupa. Claro que a gente precisa ensinar que em dia de calor a pessoa precisa de uma roupa menos... cheia, né? Menos fechada, e no dia de frio precisa de mais agasalho, mas isso é autonomia. Escolhe um casaco, mas qual casaco, né? Então deixa escolher, faz parte desse conhecimento e também faz parte, né? A gente enquanto pai, mãe, tutor, familiar, psicólogo também, faz parte a gente entender que a escolha da pessoa às vezes vai ser errada. E que a partir dali vem um aprendizado. Mas percebe que essa necessidade de permissão vem muito quando a outra pessoa não entende que ela pode errar. Porque existe sempre um controle muito grande do outro lado, que a pessoa quer aprovar tudo ou desaprovar, né? Ela quer ter controle sobre o outro. Ah, mas é uma forma de evitar que sofra. Sim, mas a gente não vai conseguir evitar tudo. Acho interessante como, às vezes, algumas pessoas falam sobre psicólogos, né? Ah, mas o psicólogo me deixou fazer isso. A gente alerta para algumas coisas, mas o próprio Jung diz que algumas situações a gente não tem nem como evitar. E mesmo porque não é a gente que vai dizer o que tem que fazer ou que tem que deixar de fazer, né? A gente pode levar a pessoa a questionar se aquilo é o mais viável, né? E aí jogar para o psicólogo uma coisa que não é do psicólogo é ainda assim precisar da permissão alheia, né? Sendo que a gente é responsável pelas próprias atitudes, né? Mas de onde vem isso? Agora tem terapeuta, cá entre nós um parênteses, não, mas aspas, um parênteses, é que tem muito terapeuta que sim, que se identifica demais com isso e quer mandar na vida alheia. Fuja. Não é legal, tá? Muita gente sente que precisa de um aval para tomar decisões importantes por medo de errar, mas pode ser algo mais profundo, uma sensação que sozinho não pode confiar na própria escolha. Então, assim, por que eu não posso confiar na minha própria escolha? Será que eu sou tão ingênuo? Será que eu sou tão inseguro assim? E aí entra também uma outra parte de conforto, né? Eu delegar para o outro essa decisão, essa permissão, me isenta de muita coisa, porque se der errado não fui eu que escolhi, foi o outro que escolheu, né? Aí eu tenho até inclusive a quem responsabilizar. Mas por que eu preciso dessa permissão ou desse direcionamento? Claro que às vezes a gente está muito perdido e a gente precisa sim de uma outra opinião. Agora, a gente entende também que nas dinâmicas que se estabelecem, a gente pede conselho para um amigo e o amigo fala. E se a gente não faz o que o amigo falou, o amigo fica putinho, fica bravo, não quer mais saber da gente, vira a cara, fica dando indireta na internet e por aí vai. Espera que as coisas não são bem assim, né? As coisas não funcionam bem assim. A gente pode sugerir pensamentos, reflexões, ampliações, mas no fim das contas o livre-arbítrio ainda impera, né? Ainda impera. E é bom que ele impere, a gente precisa dessa liberdade, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito social com democracia, né? Eu não sei, aqui no canal a gente sempre fala sobre a importância da democracia e nós estamos vendo o mundo aí caminhar para várias autocracias e isso está muito complicado. Só que por que tem uma autocracia? Porque muitas pessoas não conhecem a importância interna sua diante de um social e delega para líderes que oferecem soluções mágicas, mas que beneficiam somente a eles. Isso o Jung, né, o Carl Gustav Jung, ele coloca no livro Presente e Futuro, né, o quanto que a gente acaba se isentando socialmente das nossas responsabilidades, delega para líderes
e daqui a pouco não vai corresponder, obviamente, e aí quer alguém do lado oposto a esse líder. Aí briga com esse, se junta no outro, aí briga com o outro, se junta com o outro do lado oposto ainda. E assim vai nessa alternância, porque se isenta. Então, olha como é importante essa questão de permissão. Não é só aqui na nossa esfera umbilical, no nosso dia a dia. Isso é também diante de um coletivo. O quanto que a gente se apropria. Porque o que a gente está falando aqui dessa permissão é o quanto a gente se apropria da nossa própria vida. Né? E o quanto a gente se apropria vai repercutir onde? Na nossa vida pessoal, no amor, na profissão, no dinheiro. Claro que às vezes o dinheiro a gente depende de uma economia, está inserido numa economia. Mas o quanto que, por exemplo, eu reclamo que eu não tenho dinheiro, mas o quanto que eu não entendo a questão do dinheiro. Ah, mas eu ganho pouco. Ok, temos possibilidade de renda extra. Eu sei que renda extra nas grandes metrópoles, onde a gente passa 4 horas por dia dentro de um transporte público, a gente nem sempre vai conseguir a lindeza da renda extra. Mas a gente pode planejar, inclusive, um alinhamento com a nossa essência e o que a gente tem de vocação. Para a gente encontrar algo, às vezes até próximo dentro daquela área que a gente já trabalha, né, para que a gente até ganhe mais, né, o nosso desenvolvimento. Mas a gente não pode esquecer que temos aí vários interesses de pessoas, de líderes, empresários e afins, que não querem que as pessoas pensem sobre isso. Porque elas pensando sobre isso, elas vão querer ganhar mais. E aí a gente vê, como rodou esses dias na internet, um bilhete: olha, desculpa a demora, mas é que tá com falta de funcionário porque as pessoas não estão querendo trabalhar. Vem cá, caro empresário, as pessoas não estão querendo trabalhar, elas não estão querendo se submeter a vaga arrombada, como diz a gíria aí na internet, a vaga arrombada que você tem a oferecer. Né? Porque de repente a vaga é arrombada, né? O salário não é bom, as condições são péssimas, a escala de trabalho desumana, né? Então será? Né? Então vamos repensar tudo isso agora. As pessoas se questionando e não aceitando mais, né? Só que parece que hoje nós estamos passando por um período de muita permissividade, né? As pessoas estão muito passivas também. Né, se a gente pensar, eu sou aqui da grande São Paulo, né, eu moro em Santo André, nasci e me criei aqui em São Paulo. Meus avós trabalharam nas tecelagens aqui do ABC. Né, meu avô metalúrgico também, meu avô esteve na fundação do PT também, do Partido dos Trabalhadores, embora quando mais velho não estava mais vinculado ao partido. Né, mas enfim, se a gente parar para pensar no papel do grande ABC, nós temos as primeiras greves do país. O que são greves? Preguiça de trabalhar? Não, questionamento. Então vocês podem assistir aqui no YouTube, tem um filme do Gianfrancesco Guarnieri que chama Eles Não Usam Black Tie. Né? Podem ler a dramaturgia também, é um texto incrível. Né? A peça deve ter sido muito incrível. Eu gostaria de ter assistido a peça, mas o filme está disponível aí com quase todo o elenco original. Entretanto, greve é para questionar. E tem o papel. Só que cadê o questionamento hoje? Hoje a gente está indo cada vez mais num sucateamento, né? Então a gente precisa de qual permissão para trabalhar? A lei diz que a gente tem que ter CLT, mas está cada vez mais se driblando a CLT para contratos ruins por MEI, por autônomos e por aí vai. Por CNPJ, prestador de serviço. E aí se a pessoa não entende o mínimo, de repente ela não entende que ser CNPJ, eu não estou falando do MEI, estou falando de CNPJ aí já anexo 3 e por aí vai, porque às vezes o salário é maior e o MEI não comporta, a pessoa não entende, então ela vê que no salário lá de 5 mil que ela ganhava no CLT, ela vai ganhar 10 no PJ, só que a hora que ela fizer as contas de tudo, ela vai entender o quê? Que vai sair elas por elas. Não sou eu que estou falando, tá? É matemática. Procurem aqui no YouTube que tem vários vídeos sobre isso. Então eu estou precisando da permissão de quem para prosperar? Só que aí eu preciso me apropriar até mesmo da forma que eu trabalho. Então eu preciso compreender uma série de questões. O quê? Autonomia, me apropriar. Né? Então, de repente, eu planejei para a minha vida todo um trabalho e aí passei no concurso público. E aquele salário estava ok naquele momento da minha vida, só que as coisas não caminham tanto quanto a gente caminha. E se 15 anos depois esse salário já não faz mais sentido... O que faz mais sentido? Eu fazer uma mudança, inclusive até talvez buscar um outro cargo de concurso, ou permanecer ali?
É para se pensar, né? Então, o que eu estou propondo aqui não é jogue tudo para cima e vá fazer outra coisa. Não, é pense personalizadamente na sua própria história. O que faz sentido? Mas a gente precisa o que também? Se agradar, porque muitas vezes a gente sai abrindo dívidas e dívidas com a gente mesmo, porque a gente precisa agradar, a gente precisa de permissão alheia. É claro, as permissões, gente, é tudo dentro da ética, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer coisa errada e falar que o psicólogo que mandou. Não é isso que eu tô falando aqui, tá registrado em vídeo. Fechou? Vamos lá. Às vezes a pessoa segue crescendo, ou melhor, ela cresce ouvindo, você não sabe o que você faz, isso que você está fazendo está errado. Isso vai criando uma insegurança. E se você é educador, se você é responsável, pai, parente, essas coisas, cuidado com as falas de vocês. Às vezes a vocação nessa criança existe, ela ainda não aprendeu a lidar com tudo aquilo. E quando você solta uma frase infeliz, a minha história teria sido outra se eu não tivesse estado na minha 6ª série e a professora de ciências não tivesse pedido um desenho do sistema solar. Eu tinha ali 11 anos, 6ª série é o quê? 11 anos, né? 11 para 12, acho que é mais ou menos isso, né? 6ª série antiga, tá, gente? Eu sou do tempo antigo. Eu queria ser cartunista. Eu fiz o sistema solar com o material que eu tinha. Eu tinha giz de cera e um caderno de cartografia. Desenhei. Para uma criança que não sabe técnica, ok, né? É só falar assim, olha, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Mas ela também não era professora de artes, era professora de ciências. E ali morreu o cartunista quando ela falou, esse é o desenho mais horrível que eu já vi na minha vida inteira. Ok, eu aceito que podia estar muito ruim. Mas assim, a partir dali eu achei que eu não servia para desenho. Eu só fui fazer as pazes com técnicas gráficas já na faculdade, quando eu estava estagiando com a psicologia, e comecei a ver, quando eu fui sujeito de um teste, que eu tive que fazer um primeiro desenho, falei, gente, quanto tempo faz que eu não desenho? Né? E hoje trabalho com arte terapia, veja só. Né? Então assim, o quanto que a gente também vai entendendo, aquilo de certa forma direcionou para eu estar onde eu estou hoje, talvez meu self precisou daquilo para eu chegar onde eu estou hoje. Entretanto, de repente uma pessoa tem uma vocação muito maior do que a minha para cartunista e você pode tirar o sonho dessa pessoa. Como disse uma vez uma pessoa no Twitter, que eu não tenho como acreditar porque eu não sei quem é essa pessoa, não lembro mais quem é, que ela falou, todo dia morre um talento na favela. E é verdade. Porque quantas vezes a gente fala dessa meritocracia, até mesmo desse se apropriar da própria vida, né? Mas às vezes não dá. A gente precisa entender a questão social. Mas como é que a gente vai fazendo e driblando e buscando da melhor forma possível, o melhor que a gente conseguiu. E se perdoar também, porque às vezes a gente tem um ideal e a gente não alcança aquilo, né? Porque a gente também precisa se permitir entender as grandes diferenças, porque a gente foi embutido de diversas questões e pensamentos e crenças negativas sobre o viver, como esses reforços, né, do tipo, se você se esforçar, você consegue. E a gente sabe que não é verdade, né? Vamos ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa aqui. As decisões precisam ser aprovadas pelos pais, tal. Às vezes há um medo inconsciente de ultrapassar os pais em termos de sucesso, como se isso fosse uma traição. E aí, se esse sucesso for dentro de uma profissão que os pais não aprovam, né? Complicado, né? E às vezes se permitir não seguir o plano que os pais fizeram, se a gente espera essa permissão vir dos pais e eles continuam não aprovando, e aí? A ficha precisa cair, a gente precisa andar, a gente precisa fazer acontecer. Aqui eu não pretendo trazer solução, eu pretendo trazer informações para que a gente pense sobre o nosso comportamento e que a gente comece a tomar consciência, porque a partir daí eu trouxe algumas possibilidades para que a gente comece a tecer esse fio de consciência, com esse fio de consciência, a nossa própria história no momento atual, que vai impactar na nossa história no futuro. Então não tenho fórmulas aqui. Eu vejo canais no YouTube que tem muito seguidor, e aí você olha a capa do YouTube, tá até de desacordo com o conselho de psicologia, né? Se tal coisa acontece, faça tal coisa. Fuja, de verdade. Isso não é inveja do colega da profissão.
né? Ou então canais que vitimizam muito. Está sofrendo, então vitimiza muito porque a pessoa que está vitimizada, ela quer ser entendida. Mas ficar também sapateando ali só nessa dor sem ir muito além, isso não é acolher. Isso é reforçar o sofrimento. Então aqui nesse canal, que infelizmente não ganha muito seguidor porque eu procuro dar autonomia para todo mundo, né? Ajuda eu aqui porque eu estou buscando dar autonomia para todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura na minha história. Quem me conhece sabe, devia estar botando uma camiseta branca aqui, né? Quem me conhece sabe que eu precisava de aprovação para tudo, né? E hoje eu não preciso mais de aprovação para tudo, talvez, não sei, vejamos, vamos fazer um exame de consciência, Rodrigo César, Casemiro Pires Del Colle, né? Vamos fazer um exame e certamente eu vou encontrar, porque em diversos aspectos, mas hoje, por exemplo, eu me permito ser um psicólogo que tem uma tatuagem no rosto. Um psicólogo todo tatuado, aliás, tatuagens lindíssimas feitas por Jean Love e Gustavo Sabião. Me permito curtir o carnaval. Theo, se você tá vendo esse vídeo aqui, eu botei um vídeo da Daniela Mercury falando sobre Rapunzel porque você pediu. Eu não vi comentário seu não, peste. É um inscrito que me encontrou no carnaval e falou, continua fazendo, faz um vídeo de carnaval. Eu fiz e cadê o bonito que não escreveu aqui? Gente, vocês me abandonam, né? Vocês me abandonam. Vou fazer um vídeo sobre medo do abandono, complexo do abandono. Será que eu já não tenho? Não sei se eu tenho. Enfim, são mais de 100... Esse aqui é o número 141, né? Mas eu tenho muito mais vídeo porque eu botei live aqui, botei entrevista com outros profissionais. Então, se inscreve no canal, percorre, conheça as playlists do canal, porque certamente algum conteúdo além desse pode ser importante para você ou para alguém que você conhece. Então, compartilha também com quem você gosta e conhece e sabe que precisa ouvir essas palavras. Quero ouvir vocês aqui no comentário. Você já se sentiu nesse movimento de precisar de permissão? Eu já contei para vocês que eu já, né? Mas me conta aqui nos comentários, quero ouvir mais. Me segue no Instagram. Quem quiser marcar uma consulta comigo, tem meu contato aqui no Linktree, aqui embaixo. Linktree chama Linktree, é onde tem todos os meus contatos ali, todos os meus links, tá bom? Então quero agradecer quem ficou aqui até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Abração, beijo, tchau!